Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ainda que falte o alimento em casa, ainda que falte muitas coisas, ainda assim nós devemos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é a nossa porção. Amém? Vamos lá, leitura responsiva. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Alegrai-vos de saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Já que os irmãos estão de pé, permaneçam um pouquinho mais de pé. Nós vamos louvar a Deus com 2 hinos do Inário para o culto cristão. O hino 330 e em seguida o hino 361. Enquanto nós estivermos cantando esses hinos, os irmãos têm a oportunidade de estar louvando a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Nós estamos hoje sem a pianista. Então nós vamos louvar a Deus à capela. Os irmãos aprovaram ser bons cantores, e cantoras. Então, vamos lá. Descansando no poder de Deus. Você tem descansado no poder de Deus? Nós sabemos que pelas nossas limitações não é tão fácil, né? Mas nós temos que aprender a descansar no poder de Deus. Se às vezes você vacila, isso não é um ponto negativo na sua vida, porque homens de Deus também vacilaram. O importante é que você não desista nunca. O importante é que você permaneça firme. O importante é que você se mantenha nos caminhos do Senhor, porque só assim você receberá a coroa da vida, que é a promessa da palavra de Deus. Vamos lá? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus.
6:30. Agora você vai declarar uma coisa muito importante ao Senhor, e isso precisa vir do fundo do seu coração. Meu Senhor, sou teu. Meu Senhor, sou teu. Por que eu sou dele? Porque um dia ele me comprou. Não me comprou com dinheiro, não me comprou com prata, não me comprou com ouro, não me comprou com mercadorias, me comprou com o seu sangue. E isso não tem preço. Vamos lá? Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi na chamar-me como amor. Mas de mais velho ao está, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quer estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Bem contente está o meu coração em servir-te sem temor. Seguirei teus passos com gratidão, constrangido pelo amor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa alegria é aos teus santos pés me achar. E com viva e muito reverente fé, como Salvador falar. Mais perto para a tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Amém? Os irmãos podem se sentar. Vou pedir para a irmã Vilma agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas. Senhor, nós temos graças, Pai, agradecemos, Senhor, Senhor, nessa presença, Senhor, seja os seus cultos, Senhor, abençoado pela tua Senhor, nada de agradecer, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor, agradecer pela tua misericórdia, nossa vida, pela graça, obrigado, Senhor, por seus servos, sempre comigo, Senhor, abençoa, Senhor, regenerar os céus, Senhor, abençoa, Senhor, nesse dia, nas ofertas, Senhor, da obra, pelo Espírito conosco, né, no seu culto, adoramos, Amém. Eu gostaria de pensar, meus irmãos, nesta noite, sobre o seguinte tema: o poder da esperança. Abre para mim, por favor, Lamentações 3, 21. O poder da esperança. Esperança é um sentimento, que todos nós temos. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos, repete a leitura também, por favor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas quero lembrar do que me pode me dar esperança.
Ali a tradução é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, não muda, o conteúdo é o mesmo. Então diz: mas quero lembrar do que me pode dar esperança. Quero lembrar do que me pode dar esperança. A gente sempre gosta, vamos orar primeiro, né? Senhor Deus, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti e pedimos, ó Pai, a Tua direção, Senhor, para esse momento. A direção, Senhor, do Teu Santo Espírito, que é quem fala, Senhor, aos nossos corações, que é, Senhor, quem intermedia a nossa comunhão contigo, Senhor. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que nós possamos contemplar, Senhor, as maravilhas que há na Tua palavra e tirarmos delas para nós, Senhor, grandes lições que nos tragam direção, que nos traga contentamento, mas que também nos traga, Senhor, correção, que nos traga, Senhor, alegria por estarmos na Tua presença, Senhor. Fala o coração de cada servo Teu aqui presente nesta noite, Senhor. E eu quero pedir também, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Senhor, cada coração, Pai. Se há alguma coisa, Senhor, que tem tirado a paz dos Teus servos, tem tirado, Senhor, a alegria do seu coração, ó Deus, que seja arrependido agora, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor derrame, Senhor, restauração em cada vida aqui presente, Senhor. Que toda a amargura, Senhor, toda a tristeza, todo o descontentamento caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Nós possamos, Senhor, sair daqui muito mais alegres, cheios de Ti do que entramos, Pai. Visita, Senhor, cada coração, visita, Senhor, cada mente, visita, Senhor, cada necessidade, visita, Senhor, cada problema, que seja, Senhor, tirado, que seja resolvido, que seja atendido, Senhor, segundo a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Para que os Teus servos, Senhor, tenham muita alegria, Senhor, e se regozije, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Que tudo, Pai, que possa estar distraindo, Senhor, as mentes e os corações nesse momento, seja tirado, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e desde já te agradeço. Que essa palavra, Senhor, possa falar ao coração de cada um, como falou com Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, os irmãos sabem, a maioria, com algumas exceções, são crentes já com certa experiência de vida na vida cristã. Jeremias, ele é, para alguns estudiosos, chamado como profeta chorão. E o livro de Lamentações, o tema principal é o sofrimento que sobreveio ao povo de Israel e Judá também, mais especificamente Judá, porque Israel já fazia alguns anos, quase 100 anos mais ou menos, que eles já tinham sido levados em cativeiro pela Assíria, e praticamente como nação eles já não existiam, e praticamente como povo eles estavam bem debilitados. Então a parte de Jeremias, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações, vai falar sobre já o cativeiro de Judá. Tá? Lembrando aos irmãos que com a queda com o desvio de Salomão, permitindo que a idolatria entrasse no reino, o reino de Israel foi dividido. Tá? Os irmãos sabem disso. 10 tribos seguiram Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Davi. Então, com o tempo, primeiramente foi Israel que se desviou dos caminhos do Senhor, e Judá ficou capengando. Uma hora estava com um determinado rei seguindo ao Senhor, vinha outro rei e se desviava, e nesse período Deus foi levantando profetas e avisando que o povo, se o povo não tomasse, como diz o ditado, não tomasse tendência, seria levado em cativeiro, até que se cumpriu.
em 586, quando Nabucodonosor veio e invadiu a terra e levou parte do povo. Nós sabemos que o povo foi levado em 3 etapas, e levou parte do povo, e o que ficou depois disso só era sofrimento. Então Jeremias, ele senta para pensar, e ele começa a escrever o livro de Lamentações. O próprio nome do livro já diz, Lamentações de Jeremias. E então fala, do sofrimento que veio a Judá, quando Nabucodonosor capturou a cidade. E numa série de elegias, o autor descreve a sua inconsolável tristeza que ele estava sentindo naquele momento, a sua agonia, a sua angústia, diante do que estava acontecendo com o povo. Os irmãos sabem, já ouviram falar, que quando um povo era subjugado, o povo que estava subjugando não tinha dó, não tinha pena. Em alguns trechos de Isaías, Jeremias, fala que eles não respeitavam, nem as mulheres grávidas não respeitavam ninguém, nem os anciãos. Imagine uma pessoa comum, um cidadão comum. Então, a tristeza era tão grande no coração de Jeremias que ele começa a se lamentar e escrever essas lamentações. Depois vocês vão ter a oportunidade de estar lendo em casa. O livro é curtinho, só tem 5 capítulos, tá? Ainda assim, no verso 26 do mesmo livro, ele fala assim, bom é aguardar a salvação do Senhor. Verso 26, ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Porque quando nós estamos em silêncio, o Espírito tem a oportunidade de falar. E no livro de Jeremias, o livro antes, o Senhor é tido como a esperança de Israel. Israel depositava toda a sua esperança no Senhor, assim como nós fazemos hoje, como crentes em Cristo. Eu vou estar entre os irmãos, pode projetar Jeremias 14:8. Ó esperança de Israel, que os salvas no tempo da angústia, porque és como um estrangeiro na terra, e como um viajante que fica apenas uma noite. Ele está lembrando, não que Deus tivesse esquecido, mas ele está lembrando. Ó esperança de Israel, que salvas no tempo da angústia, porque és como um estrangeiro na terra, e como um viajante que fica apenas uma noite. Ele está perguntando, Senhor, o Senhor é a esperança nossa. Por que o Senhor está agindo como um viajante? Por que o Senhor está agindo como alguém que desconhece os nossos problemas? Por que o Senhor está agindo de uma maneira tão displicente para conosco? Ele está se perguntando. Até hoje, até os dias de hoje, as pessoas, mesmo não se denominando cristãs, elas dizem ter esperança em Deus. Mas essa esperança é cultivada e alimentada de forma errada. Qualquer pessoa que você perguntar na rua, você confia em Deus? Confio. De todo o seu coração? De todo o meu coração. Muitos estão sendo enganados. Mas a forma certa, tem uma forma certa de você esperar em Deus e confiar em Deus, que vai te trazer resultado. A maioria das formas que o mundo ensina não traz resultado. Por isso que a sociedade está do jeito que está. Por isso que o país está do jeito que está. Por isso que o mundo está do jeito que está. Porque eles estão confiando e esperando de forma errada. Ela não traz, ela não traz descanso para as suas almas, não dá descanso para as suas vidas.
Hoje as famílias estão se desfazendo, o conceito de família está sendo destruído. Salmo 27 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Quando Davi falou isso, o salmista falou isso, não sei dizer se não era salmo de Davi, é porque naquela época o cavalo, o carro, não é um carro como o nosso hoje, tá? Era uma espécie de, os irmãos entenderam, uma espécie de charrete, ela era puxada por um cavalo, representava poderio. Então uns confiavam em carros, outros em cavalos para ganhar uma guerra, mas eles confiavam no nome do Senhor. Os irmãos conhecem os milagres que Deus faz. Então, muitos têm esperança, mas confiam em carros e em cavalos. Por isso as suas esperanças muitas vezes são frustradas. Mas a nossa esperança nunca pode ser frustrada. A esperança do crente verdadeiro não pode ser frustrada. A cegueira espiritual pode atrapalhar muito a nossa vida cristã. O profeta conhecia o problema de Israel, que era a infidelidade para com Deus. Muitos de nós até hoje passamos por momentos de aflição por conta da nossa infidelidade. Não estou dizendo que ninguém aqui, estou dizendo que não está em pecado, não está isso, não é isso. Tá? Não me interpretem mal. Mas assim, muitas vezes a nossa vida teria que ser bem mais aplicada diante de Deus. Tomar as decisões que a Bíblia manda. Fazer as coisas do jeito que a Bíblia manda. E muitos dos problemas que muitos crentes têm hoje seriam evitados. Aí mora o poder da esperança, a obediência, a palavra de Deus. Então, quem serve a Deus não deve. A nossa esperança deve ser alimentada todos os dias. A nossa esperança está em quem? A nossa esperança está em Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Se nós conhecermos a verdade, nós seremos livres da angústia, livres da ansiedade, livres da falta de paz. Muitas vezes nós temos alguns problemas, algumas dificuldades por conta da nossa infidelidade para com Deus. Fazemos coisas que desagradam ao Espírito Santo de Deus. E isso tem consequências. Não estou falando de salvação, tá? Estou falando de problemas. O poder da esperança, a força da esperança está na obediência à palavra de Deus. Então, a nossa esperança ela deve ser alimentada todos os dias com a leitura da palavra, orações, súplica, meditação na palavra, para que ela seja alimentada. É o que Paulo fala em Filipenses 4, 6 e 7. E tudo aquilo que nós desejamos, pedimos a Deus, tem que ser colocado diante de Deus com orações. Só com orações? O que diz mais o texto?
Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica e com ações de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que nos desvia muitas vezes do nosso objetivo são os nossos pensamentos. Por que Paulo falou isso? Será que estava... Não, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então, quem serve ao Senhor não deve temer o futuro, porque o nosso futuro está nas mãos dele. O que quer que aconteça lá na frente vai dar em caminhos de vida. Tem caminhos mais fáceis para seguir. O caminho largo. O caminho largo vai dar onde? Né? Provérbios 14, 12, se me para a memória, que nós estamos na semana passada. Há caminhos que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. E o texto aí não abrange só a morte física, a morte espiritual também, e vice-versa. Então, quem serve a Deus não tem futuro. Abre para mim, Hebreus 6, 18 e 19. A esperança do crente é ilustrada como a âncora da alma. Olha lá, para nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu. Esse lugar é onde? Né? Para quem ainda não estudou isso, no templo, né, havia o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo, somente os sacerdotes podiam entrar. No lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para fazer expiação pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então, o nosso acesso a Deus agora é direto com Ele. Essa é a âncora da nossa alma. Não sabe o que é uma âncora. Para que serve uma âncora? Para segurar o navio, a embarcação. Se não tiver a âncora, né, ela vai se afastar do atracador. E tudo pode se perder. Quando a nossa esperança se afasta do nosso atracador, que é Cristo, a nossa vida pode se perder. Então, a esperança é a âncora da nossa alma. Isso nos garante segurança e estabilidade nas tempestades da vida. É por isso que muitos começam, mas não terminam, porque se perdem no meio do caminho. A sua esperança está nas coisas dessa vida. A sua esperança está no pastor, fulano de tal, está na igreja, está no momento de bonança. Quando vem dificuldade, né? A nossa esperança tem que estar na nossa âncora, que é Cristo. Então, a nossa esperança, ela garante segurança e estabilidade nas tempestades. O resultado final das lutas de todo filho de Deus é o fortalecimento dessa esperança. As lutas vêm, irmãos, para a gente se firmar mais ainda. É nos momentos de lutas que nós temos que buscar Deus mais ainda.
É nos momentos de dificuldade que nós temos que nos aproximar mais de Deus ainda. Os irmãos sabem disso, né? A maioria que tem filhos. E quando a criança está em dificuldade, está com medo, ela corre. Né? Se o pai está perto, corre para perto do pai ou da mãe e segura na mão do pai ou da mãe. Por quê? Porque ela sente segurança. Só que parece que a gente não confia muito em Deus. Porque quando vem a dificuldade, a gente... Não, nós temos que correr para os braços do nosso Pai, segurar a mão do nosso Pai. Então, é o fortalecimento da nossa esperança. Vejamos Romanos 5, de 1 ao 5. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já foi justificado pela sua fé em Cristo. Então você tem paz com Deus. Note que você tem paz com Deus da parte de Deus. Cabe a cada um de nós tomar posse dessa paz. Deus não vai entrar no nosso coração e jogar a paz lá dentro sem que nós acreditamos. Deus, como disse certa vez, a filha de Pirigã, Deus é cavalheiro. Ele não entra sem ser convidado. Então, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Prossiga. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que toda tribulação produz perseverança. Toda tribulação deve produzir perseverança na nossa vida, senão nós não sobreviveremos. E a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que foi o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o Espírito Santo. E a esperança, foi assim, você tem o Espírito Santo. O que parece que às vezes que você tem, é porque você não o alimenta. Tem que dar espaço para ele. Tem que deixar ele operar. Tem que deixar ele trabalhar. Tem que deixar ele fazer o que ele veio fazer. Senão Paulo não falava assim, não extingais o Espírito. Não se extingue uma coisa que não existe. Só se extingue algo que é existente. Então, se nós extinguirmos o Espírito, nós vamos ficar sem vida. Alguém já experimentou tapar o nariz e a boca e tentar respirar? Se alguém fizer isso em outra pessoa, ela acaba morrendo. Então, nós não podemos extinguir o Espírito, tem que deixar ele trabalhar. Então, o profeta estava passando por esse momento de dificuldade. E ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Logo, o cristão, quando passar por dificuldades, deve esperar no Senhor. Primeira coisa que eu vejo que nós vemos ali, podemos aprender nesse texto. Quero trazer à memória. A nossa mente, ela não é cheia só de coisas boas, tem também coisas ruins. Tem momentos bons e tem momentos tristes, os quais muitas vezes nós preferíamos esquecer. Mas a nossa mente sempre pende do lado das coisas ruins que aconteceram conosco. O que estava acontecendo com o profeta? Havia muitas lembranças tristes e amargas na mente de Jeremias. Por exemplo, já foi citado,
o sofrimento do povo de Judá. E a tragédia do cativeiro de Israel, como eu falei, o princípio de Israel tinha desaparecido. Deus tinha falado: se eles não se emendarem, se eles não se consertarem, eu vou fazer com que eles desapareçam do mapa. Ele desapareceu mesmo. Então, essa aflição sobreveio decorrente da desobediência e das repetidas transgressões da lei do Senhor. Foram quase 500 anos desde que o reino foi dividido, como eu falei a princípio, até que Judá fosse levado ao cativeiro. Mais aproximadamente aí 480 e poucos anos, 410, 415 anos, Deus falando, e vem profeta, e sai profeta, e morre profeta, e levanta profeta, e Deus vai falando, mas mesmo assim o povo não estava atentando para a voz de Deus. Tudo isso estava fervilhando na mente de Jeremias. Apesar de todo esse sofrimento, ele tinha algo em mente: trazer à memória algo de bom que ainda existia, e que todo mal não poderia apagar. Por isso ele fala, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Nos momentos de dificuldades, nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Para você, o que é que te dá esperança? A não ser a palavra de Deus. Nos momentos de dificuldade, nós temos que nos aproximar mais de Deus. Trazer à memória consistia em exercitar a memória e fixar naquilo que poderia gerar esperança. Primeiro exemplo: o amor e a bondade de Deus, que não tem fim, mas se renovam a cada dia. É o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Israel só não foi consumido totalmente porque Deus tinha uma aliança com Abraão. E Deus falou isso várias vezes: ainda que vocês sejam espalhados pelo mundo inteiro, um dia eu vou trazer vocês todos de volta. E isso está para acontecer. Está perto. A gente já pode ver os sinais. A gente já pode ver os sinais de que o cerco está se fechando. Lembrando que um dia para Deus é como 1000 anos e um ano, 1000 anos como um dia. Então, quando Deus fala que está próximo, não quer dizer que está amanhã, mas está próximo. Para quem não conhece a história, já faz 48, quase 80 anos que Israel está na terra deles. Tem briga, está tendo guerra, mas eles estão lá. Deus já reuniu boa parte deles. Já trouxe para a terra. Eles ficaram mais de quase 2000 anos fora da terra, sem nem sequer poder dizer: olha, nós somos um país. O tempo passou e eles já foram reconhecidos como nação. A ONU fez isso. Então o cerco está se fechando, a profecia está se cumprindo. Vai chegar o dia, nós não estaremos mais aqui, é claro, mas eles serão reconhecidos como nação. Eles serão as 12 tribos novamente de Israel. E Cristo vai reinar sobre eles. Como diz a Bíblia, Satanás será preso. É o milênio. Então,
as coisas vão acontecer. Era isso que fazia com que Jeremias trazia memória, as coisas que davam esperança. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor não tem fim. Misericórdia quer dizer sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. É o que Deus sente por nós. Misericórdia. A humanidade não foi construída ainda por conta das misericórdias de Deus que se renovam a cada dia. E são a causa de nós não sermos construídos. Por isso nós temos que trazer à memória isso. Por maior que seja o problema que eu esteja passando, por maior que seja a dificuldade, Deus está olhando para mim. Isso deve manter a nossa esperança. Isso é o poder da nossa esperança. Segundo, Deus é fiel e é o nosso bem, maior bem e tesouro. Verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto que esperarei dele. A minha porção é algo que me pertence. Aí vai a porção de alimento, porção de recursos. A minha porção é no Senhor. Então, por isso que nós não somos decepcionados quando esperamos no Senhor. Quem espera no Senhor jamais será decepcionado, porque Deus é fiel e Ele não pode negar-se a si mesmo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus com relação à sua bondade vai cumprir. A palavra de Deus com relação à sua justiça vai cumprir. É bom que nós sejamos atentos. Quando esperamos no Senhor, verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso é em silêncio, sem murmurações, sem reclamações, porque Deus é fiel. Segunda coisa, o que me pode dar esperança? Definição de esperança. No Antigo Testamento, a esperança significava suportar com paciência as tribulações da vida, pois Deus agia decisivamente em favor do seu povo. No Novo Testamento, esperança significa coragem. Não é uma esperança inativa. Tá bom, eu vou esperar. Fica lá. É uma esperança com tomada de posição. É uma esperança com atividades. Eu espero, mas eu vou em frente. Eu faço a minha parte para que Deus possa me abençoar. Eu faço a minha parte para que Deus possa me abençoar. Por isso que muitas pessoas se destacam umas das outras. Como a Bíblia diz que Deus não mente, porque Ele não é homem, Deus abençoa a pessoa que trabalha, e ela prospera. Deus abençoa a pessoa que busca uma vida espiritual mais íntima com Ele, e ela prospera. Deus abençoa a pessoa que é fiel nos dízimos, nas ofertas, e todo o seu compromisso na obra dele, e ela prospera. Prosperar não quer dizer tornar-se rico. Prosperidade no reino espiritual é você ser abençoado. Você tem filhos tementes a Deus, você tem filhos obedientes, você tem filhos que te dá orgulho. Um dia, conversando ali com a irmã Posidônia, assim, não sei se eu posso falar, não vou falar nada, mas certa vez a gente estava no aniversário na casa dela, e eu notei que a filha, o pastor Márcio,
cantando hinos antigos, que eu conheço desde a infância. Então eu achei que eles foram educados nos caminhos do Senhor, mas ela disse que se converteu bem depois, eles eram grandes nisso. Mas eles se tornaram cristãos e são obedientes à palavra de Deus e dão testemunho disso, pelo conhecimento que eu pude perceber. Por quê? Porque a irmã Sidônia faz isso. Ela põe em prática aquilo que lhe dá esperança. E nós temos que fazer isso. Então, esperança significa coragem. Ser corajoso é mais do que possuir um espírito otimista. A maioria dos crentes possui um espírito otimista. Vai além disso. É confiar e esperar no Senhor. A esperança, Paulo fala, ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8:24. Nos momentos de dificuldade da vida, devemos trazer à memória as promessas que Cristo fez para nós, o que nos traz esperança. As promessas que Cristo prometeu para nós, as que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. Tão certo como um e um são dois, vão se cumprir. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras vão ficar para trás. É isso? As minhas palavras não passarão. Tanto para bem não sei se eu posso colocar dessa maneira, mas tanto para bem quanto para mal. Jesus fala claramente com aqueles que não cumprem a sua palavra direito. Tem um texto, ele fala nos Evangelhos, que muitos se apresentarão diante dele e dirão: Senhor, mas em teu nome nós curamos enfermos, repreendemos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, parará. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Melhor dizendo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Pela fala, nós vemos que não era crentes comuns, era a liderança. Liderança. E será dito que não conhece. Então, a fé é a evidência e a esperança, a expectação das coisas que não se veem. A fé é genitora da esperança. Que tipo de esperança você tem? O que você espera? Como crente? Você espera a conversão de um filho? Ou de um cônjuge? Você espera uma cura tão necessária? Você espera a conversão de um neto? De um parente? Tenha esperança. Mantenha viva a sua esperança. Trabalhe para que a sua esperança se concretize. Muitas vezes, os desejos do nosso coração não se concretizam porque a gente não trabalha em prol. É uma palavrinha maldita, é uma atitude errada, e o diabo é tão sujo que a pessoa coloca aquilo no coração e não consegue tirar mais. Isso é difícil. Então nós temos que prestar muita atenção. Jesus disse certa vez aos seus ouvintes que o homem dará conta de toda a palavra frívola que sair da sua boca. Isso impede a nossa comunhão com Deus. Isso impede com que os nossos familiares se convertam. Segunda coisa, em que está concentrada a nossa memória? Segunda não, terceira já, né?
A nossa memória costuma se concentrar, como eu falei a princípio, nas lutas, nas quedas, nas impotências generalizadas. Impotência é aquela coisa que você tem dificuldade de trabalhar. E a gente fica com aquilo na mente, e aquilo vai corroendo a nossa mente, e vai prejudicando, né, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé vai diminuindo. No desespero, que é um sentimento contrário à esperança, desespero é aquela aflição física e emocional que, provocada pelas forças internas e circunstâncias, medo de notícia ruim, tristeza, pavor diante da morte. Não é só medo, não, pavor diante da morte. O cristão não deve temer a morte física. Lógico que ninguém quer morrer. Isso é normal. Porque a nossa esperança está em Cristo. Paulo diz que o ímpio não tem esperança. E nós não somos ímpios. Nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Nós temos esperança. E a nossa esperança não é uma esperança comum. A esperança do crente tem base firme. Quando Deus disse para nós esperarmos nele, é porque ele não falha. Isaías 43:13. Desde toda a eternidade eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Não há ninguém que possa nos tirar da mão de Deus. Ninguém, nem mesmo, você sabe o que é, nem ele pode tirar você das mãos de Deus se você não. Aliás, só você. O texto está dizendo de pessoas ou seres além da minha pessoa. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Então a nossa esperança tem base e é firme. 55:11, Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada, e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. A palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, ela cumpre o seu propósito. O crente que tem esperança se mantém vigilante, é íntegro e fiel e sempre reage com entusiasmo, regozijo e grande alegria. Isaías 25:9. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, temos esperado nele para que ele nos salve. Este é o Senhor, temos esperado nele, nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. Nada nem ninguém pode abalar a fé do crente que possui esperança. Filipenses 4:4, né? Paulo fala: regozijai-vos do Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos, né? Alegrai-vos, é o mesmo. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez: alegrai-vos do Senhor. Do Senhor nós somos alegres, porque sabemos que ninguém pode tirar de nós a nossa esperança. A esperança está atrelada à fé. Quem espera no Senhor renova suas forças, é motivado, seguro, estável, vitorioso, nunca será envergonhado, pois esta é a garantia da palavra de Deus para o crente que tem esperança.
Isaías 40, do 28 ao 31, por favor. Esse é um texto bem conhecido. Olha, não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado, fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Os que esperam, os que esperam no Senhor não perdem a esperança, até porque ninguém pode tirar essa esperança de você. O que nós temos que fazer é colocar tudo isso em prática, tudo que a palavra de Deus nos ensina em prática. Isaías 49, 23. Toca a palavra, irmãos. Ainda tem 2 horas ainda. Os teus dias serão reis e as tuas amas serão rainhas. Eles se inclinarão diante de ti com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor. E os que esperam por mim não se frustrarão. Aquela parte de cima ali, vocês vão entender, é relativo aos judeus no milênio. Tá? A palavra diz que todas as nações virão a eles. Agora eu quero conhecer, eu vou ir com você, eu quero conhecer esse Deus, todo mundo vai conhecer a Deus. A nós se aplica, e os que esperam por mim não se frustrarão. Se você espera no Senhor, tem uma coisa, você não vai se frustrar. A sua esperança em Deus se cumprirá. Só que, como falei, nós temos que trabalhar para isso. Concluindo, irmãos, Jesus é a nossa bendita esperança, é o nosso fundamento sólido, porque Ele é o único mediador entre nós e o Pai. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso que eu falei que no começo muita gente tem esperança, mas tem esperança nas coisas erradas. Dizem por aí que tem uma mediadora de Deus e os homens. A palavra de Deus diz que não. É só Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. Então, quem tem a esperança em Cristo não será confundido. Deus aceitou o seu ofício expiatório, o ofício de Cristo, Romanos 5,11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, um dia, esse nosso reconciliador, nosso Redentor,